Fala pessoal, mais um podcast Denilson Show com o meu parceiro Chico Garcia e mais um convidado especial. Não ganhou nada na carreira, tá, gente? Não foi campeão em lugar nenhum, viu, gente? Está sem título, que se a gente for falar dos títulos que ele conquistou durante a trajetória dele como jogador, a gente vai ficar aqui até amanhã falando. É um grande prazer, uma grande satisfação poder receber um cara tão vitorioso na carreira como o nosso convidado. Agradecer já a nossa patrocinadora master, a KTO, que está com a Liga do Milhão bombando, Melita, que se tornou o café oficial do Real Madrid, masculino e feminino. Chico Garcia, e aliás, hein, Perdigão na Brasa, gravamos um conteúdo e soltamos os episódios toda sexta-feira, uma resenha com os influenciadores, 18 influenciadores do futebol brasileiro. Então você que não acompanha, me acompanha nas redes sociais, acompanha o Chico nas redes sociais, fica ligado aí que o episódio é bem engraçado, viu, velho? Pensa nos influenciadores, resenha, tirando onda, provocação. É assim que o futebol é, né? Provocação, de boa, você ganha, você perde, mas sempre dentro de uma coerência da zoeira. Pelo menos eu penso dessa forma. Chico Garcia. Fala, Dena. Uno mais, irmão. Uno mais, Tamo junto. Qual foi, papai? Tô tomando meu cafezinho da Melita aqui. Top, hein, irmão? Um abraço pra você que tá no canal aqui. Se inscrevam no canal. 70% da galera que acompanha os episódios não é inscrita. Então, assim, pô, rapaziada, não custa nada. Você vai receber notificação nós toda semana. Esteja inscrito aqui no canal, que tá batendo quase 1 milhão aí. Que coisa linda, hein? Aí vem aquela plaquinha dourada. Coisa linda. Pesa, né, Chico? Pesa, né, Chico? É quase igual aquela taça ali. Parabéns, igual aquela taça. Parabéns. Coisa linda. Pô, tô muito feliz porque esse aqui é o meu fechamento. Esse aqui é o meu fechamento, porque o Denilson me trocou por outro fechamento aí, né? Então, esse aqui agora é meu fechamento. Meu colega, multicampeão, o palmeirense. Não ganhou nada, tio. Não ganhou nada essa criança. Quero saber dessa história também, porque ele jogou em tanto clube, mas hoje ele se identifica como palmeirense. Edu Dracena, seja bem-vindo. Você é louco, não ganhou nada essa criança. Que isso? Ele tem artrose no ombro, irmão. Levantou tanta taça, hein, pai? Bem-vindo, Edu. Pô, que legal ter você aqui, meu parceiro. Agradeço o convite, muito obrigado. É uma honra estar com vocês. Nosso colega e amigo de profissão, o Chico, e você também, que é um cara que é uma referência para nós, assim, da comunicação, porque foi ex-jogador. E porque às vezes os caras falam assim, pô, ex-jogador não pode estar na comunicação. Não pode, sim. Quando a pessoa está preparada, quando a pessoa se interessa em buscar melhorias, então você é um exemplo. Eu espero chegar perto de você nessa comunicação aí, meu irmão. Tá louco. Cara, que alegria, Edu, poder trocar uma ideia e conhecer um pouquinho mais da tua trajetória, porque aqui no podcast, né, Chico Garcia, a gente de alguma forma tenta homenagear o nosso convidado, porque assim, eu sempre falo aqui no podcast que quando você se torna um jogador profissional, você já alcança ou você já realiza um sonho assim gigantesco, né? E aí quando você começa a conquistar títulos, jogar em equipes grandes, chegar em seleção brasileira, já é algo assim surreal, né? Porque a porta ela é tão estreita, né? São tantos jogadores querendo realizar o sonho de se tornar profissional. Seja qual for o clube, o nível, só de aparecer o nome no bid ali, o cara já fica realizado e você alcançou o nível máximo, né? Se tornar um jogador profissional, ser campeão por onde você passou, exercer uma liderança nos clubes que você passou. A gente vai falar muito sobre isso, porque sempre teve uma personalidade e sempre ficou aflorado isso em você, a liderança, né, nos clubes que você passou. Mas antes da gente chegar nessa fase sua de jogador campeão, multicampeão, a tua trajetória começa onde, Edu? Olha, Denilson, eu começo nas escolinhas de Dracena, né? Todo mundo começa nessas escolinhas, e aí eu tive a oportunidade de fazer um teste no Guarani de Campinas, em 94. Época boa do Guarani. Aquela época áurea, né? Tinha Luizão, tinha Amoroso surgindo, né? Essa geração, mas só que eu era muito mais novo do que eles, né? E o Guarani sempre foi, né, aqui, assim, aquela coisa de todo mundo querer ir para o Guarani, para Ponte Preta, Rio Branco, de Americana, e muitos não se falava, assim, da questão dos times grandes da capital, né? Jogar em Corinthians e Palmeiras. Não, o pessoal queria no Guarani, queria na Ponte Preta, queria no Rio Branco. E aí, quando eu tive essa oportunidade de fazer o teste e passar, isso para mim foi uma realização, primeiro, um sonho realizado. Sim. E segundo, você sair de uma cidade do interior, como é Dracena, de 50 mil habitantes, e ir morar em Campinas com 13 anos de idade, moleque, isso acaba... com 13 isso não anos. existe mais, irmão. E isso acaba também mostrando o que você queria. O meu sonho era ser jogador de futebol.
Então eu abdiquei de muitas coisas na minha vida para se tornar jogador de futebol. E isso também não quis dizer que eu ia chegar. Exato. Mas era um incerto, desejo. né? É um desejo. Sim. Porque quantos começaram com a gente e eles não conseguiram chegar. Mas tiveram a oportunidade de estar ali. Às vezes até com mais talento, né? Muito. Eu falo até hoje que tinha jogadores melhores do que eu. Né, na minha posição, fora da minha posição, que eu falo assim, cara, não é possível esse cara aí não virou e eu consegui virar. Mas só que eu vejo assim, Denilson e Chico, o homem de cima é tudo, cara. Eu vejo que se não for ele, não tem como não ser. Porque a gente vê assim no dia a dia, no trabalho, na dedicação, como o Denilson falou, que todo mundo quer ser. Mas o funil vai indo. Aí, de repente, é a oportunidade, na hora certa, você está preparado. Às vezes, um treinador te olha com outros olhos e te muda de posição. Então, são vários fatores para que você consiga chegar realmente. Sim. Então, eu sou um privilegiado e eu agradeço muito a Deus por me proporcionar ser o que eu sou hoje. O Edu Dracena é por causa, é claro, que as pessoas que me ajudaram e que me ajudam até hoje, mas o homem lá de cima que sempre abre as portas. Sempre o zagueiro, Du? Cara, posso ser bem sério, eu comecei como atacante na época de ponta direita, na época tinha ponta direita e tal, comecei ali nas escolinhas, aí, só que eu sempre fui mais alto que na minha geração ali. E aí, cara, faltou um lateral esquerdo, olha só, num torneio ali do interior, aí o treinador, pô, quem joga lateral esquerdo? Ah, eu jogo. Aí peguei e fui. Aí acabou o campeonato, pô, beleza, tal, não ganhamos. Aí, de repente, faltou um zagueiro em um outro campeonato. Eu peguei e fui. E aí acabei gostando da posição. E como eu sempre fui mais alto, foi que sempre chamava um pouco mais de atenção. E acho que por isso também que me ajudou na minha função que eu joguei. Ser mais alto, de repente, aquela coisa toda. Agora, você falou assim, obviamente tem a oportunidade, né? Você precisa estar preparado quando ela surge. Tem a tua dedicação também. Pô, você sair de casa com 13 anos em busca de um sonho. Qual foi esse caminho aí até você se... Como foi esse caminho até se profissionalizar? Você ficava longe da família, tão jovem, né? Para um adolescente ali se privar de muita coisa. Consigo não deve ser fácil, né? Consigo ver meu filho. Hoje até eu. Caraca, não consigo. É que antigamente tinha-se muito, que hoje tem muita informação, né? Você vê as redes sociais, você vê as coisas que acontecem, você acaba ficando um pouco com medo. Apesar que naquela época acontecia também, mas só que a gente não sabia de tanto, né? E também não era tão divulgado assim. E aí, quando eu abro mão de morar com a minha família, de ir realizar meu sonho, é claro que eu passei por dificuldade, assim, de saudade, quando eu ia para Dracena de férias e tal, muitas vezes eu voltava no ônibus chorando, porque, pô, largar aqui minha família, não, mas o meu sonho é maior do que isso aqui. Então, eu ia chorando praticamente 10 quilômetros saindo de Dracena. De Campinas para Dracena tem 600 quilômetros. Ah, é rolê, pai. Não, rolê, era 10, não, é um rolê, 10 irmão. horas de onda, 11 horas. Não, é um rolezinho, pai. E várias vezes eu É um peguei esse rolê, aí, meu irmão. irmão. Não, e pra falar com a família, Não, era o orelhão. Orelhão uma vez por semana. E a sei lá. fila do orelhão lá embaixo, no alojamento, para falar. E sempre meus pais me ensinou que até hoje, com 44 anos que eu tenho, eu falo todos os dias com meus pais. Todos os dias eu ligo pro meu pai, pra minha mãe. Não, que isso, pô. Eu ligo para meus pais para perguntar se está tudo bem, todo dia à noite eu ligo. Então, a gente criou um hábito que todo dia a gente tem que perguntar, e aí, tá tudo bem, tá tudo certo, como foi seu dia, tal, o que aconteceu. Como era a condição da família nessa época? Cara, graças a Deus eu nunca passei fome. Minha família sempre foi classe média. Meu pai sempre trabalhou, minha mãe também. Meu pai trabalhava na CESP, né, Companhia Energética de São Paulo. Tá. Minha mãe trabalhou na Telesp, né, que é coisa do telefone, aquela coisa que depois... só que aí, tipo assim, nunca... Irmãos, não faltou. Irmãos, tenho um além irmão do mais seu velho, irmão mais velho? Renato. Sim. E eu tenho uma irmã mais nova, eu sou do meio. Sim. Tá. E a culpa era tudo sua, sempre era você. A mais nova jogava a culpa em você, o mais velho jogava porque eu sou do meio também. Mas aí, Denilson, é que eu não fiquei tanto em casa assim na minha Sim, infância. eu também. Nossa, saiu cedo. Então, quando eu chegava em casa, era tudo novidade. Mas, pô, a gente brigava um pouquinho, meu irmão, quando eu era mais novo, assim, Normal. a gente sempre discutiu, assim, mas nunca de vias de fatos, assim, sim. de sair na mão, mas sempre naquela discussão. E aí, pra ser profissional, foi o tempo todo base do Guarani ali até se profissionalizar? Então, eu me profissionalizo no Guarani com 16 anos, mas eu estreio como profissional com 17. 13. Porra, 4 anos vai pra...
Eu profissionalizei com 16, aí eu estreio com 17 anos no Campeonato Paulista de 99 contra Matonense. Matonense. 11 horas da manhã, lá em Matão. Nossa, e o calor. E o calor. Vou falar uma bobagem, mas o Ranieri não jogou na Matonense? Lembra o Ranieri Santos, canhoto? O grandão, não é Ranieri? O grandão, né? O grandão, canhoto. Eu acho que ele jogou na Matonense. Ranieri. Era um canhoto, um grandão branco. Canhoto. E a Matonense sempre fazia era bom jogador pra caramba. Acho que ele jogou na Matonense. Depois procura aí pra mim, produção. Mas eu acho que ele jogou na Matonense. Porque naquele jogo contra... Já final de carreira. Aquele jogo contra a Matonense, o Guarani meio que tirou alguns jogadores pra jogar a Copa do Brasil contra o Remo, lá em Belém. Vixe. Então, falou, vamos tirar o time aqui, vamos colocar ainda mais 11 horas, que aí o time viajaria à noite para Belém e tal. E a produção confirmou aqui que ele jogou. E aí, naquele time que estreou o Martinez. Martinez estreou naquele jogo ali, canhoto. Jogou no Inter. Bom jogador. Então, foi meu companheiro no Palmeiras. Então, vários assim, atletas, Rafael com lateral direito, que jogou no São Paulo, não sei se jogou no Flamengo, Vasco da Gama. Então, são jogadores que, tipo assim, naquela geração nossa, acabou se destacando e com 17 anos estreia como profissional, que foi o Vadão, finado Vadão, junto com o Estevão Soares, que foram meus treinadores. Reconhecidíssimos treinadores da época. Quando é que começou a aflorar esse perfil de liderança? Já nessa época ou demorou um pouco mais? Ô Chico, é uma coisa que eu não sei responder, porque é uma coisa natural, cara. Foi uma coisa assim, sabe? Não foi uma coisa imposta, assim, não foi uma coisa eu quero ser. Né? Tua personalidade. Então, é uma coisa tão engraçada, porque o meu primeiro jogo no Guarani, com 13 para 14 anos, assim, oficial, o treinador chegou para mim assim e falou assim, vem cá, eu passei no teste e tal. Aí fomos fazer um jogo lá em Iracemápolis, cidade do Elano, um amistoso do Guarani. O Elano também foi fazer o primeiro jogo também. Aí, na reunião, assim, o Eduardo vai ser o capitão. E eu não conhecia ninguém naquele time ali, cara. Falei, o que eu vou falar pros caras? Não conheço ninguém, tô chegando agora, sou recém que eu cheguei aqui. Aí, eu lembro até hoje, coração na ponta da chuteira, vamos lá, rapaziada. E aí foi. A partir dali, eu me tornei capitão daquele time e fui capitão sempre das categorias de base, Chico. Em todas as categorias de base eu fui capitão Na seleção de base também você foi capitão? Na seleção sub-20 eu fui capitão, no pré-olímpico eu fui capitão. Então todas as seleções assim eu fui. E é uma coisa assim, cara, natural. Não sei que os treinadores de repente veem em mim. Agora, com certeza. Eu sempre tive aquele espírito de grupo. Sempre cobrei e aceitei ser cobrado. Boa. Então, acho que sempre procurei dar exemplo dentro de campo, assim, claro, tem a hora da zoeira, tem a hora da brincadeira, mas na hora ali do treinamento, eu sempre levei a sério. Sempre levei a sério, nunca fui de brincar, e aí, de repente, os treinadores me viam assim, e falaram assim, esse cara tem que ser o capitão. Acho que tem a ver com, obviamente, tem a ver com a postura do dia a dia, eu acho que tem a ver com a posição, enxerga o jogo de frente, né? A estatura, enfim. Então acho que tem a ver tudo. A defesa, mas acima de tudo, acho que é o dia a dia que o treinador olha e fala, cara, eu preciso de um cara que exerça conduta. Essa cara conduta que chega cedo, o cara que tá sempre motivando os caras. Tem muitos jogadores que levam a faixa de capitão muito mais pelo nome, pelo que ele conquistou como jogador, do que propriamente pela conduta do dia a dia. E tem muitos líderes que nem tem a faixa, né? Daqui a pouco, né? Ou às vezes o cara é líder e técnico. Porque é um cara mais técnico, aquela coisa. Isso. Então, e tem aqueles líderes que também é aquele cara que cobra realmente. E você falou bem, Chico, aquele cara que, tipo assim, não precisa da faixa para ser um líder. Exato. Entendeu? Aí os caras às vezes falam assim, é um símbolo. Eu acho que não é um símbolo a faixa de capitão. Acho que é uma responsabilidade muito grande você acho também. ser um capitão de time, assim, de mostrar que você é um dos líderes aí, ou líder também dentro do campo ali. Porque qualquer coisa que aconteça, eu vejo assim, Denilson, Chico, cara, as pessoas hoje perderam referência dentro do campo. Os jogadores hoje... Concordo. Ninguém fala com ninguém hoje, ninguém cobra ninguém. Então isso acaba também tendo... Você não tem aquela identificação. Então falta muito isso. E eu cobro muito isso aí, bato na tecla. Principalmente o meu filho agora, que é zagueiro, assim, tem Quantos anos do teus 14, filhos? Tem um de 14, o Lorenzo, e o Luigi de 11. Capitão também ele? Ele não é capitão, mas eu vejo que ele tem ainda aquele senso de liderança, de cobrar, entendeu? Acho que puxou um pouco... zagueiro também? Zagueiro, Isso te preocupa ou não? Não me preocupa. Por ter a mesma posição que você? Não me preocupa, mas eu vejo que muitas pessoas têm uma comparação muito grande. Você acha que pesa pra ele ou ele lida bem?
Ele está lidando muito bem agora, nesse momento está lidando com essa situação. Não sei daqui para frente, quando começar a funilar realmente, como que vai ser a posição dele. Agora, eu vejo que ele é um cara dedicado, é um moleque que... Eu não cheguei para ele assim, vocês vão ser jogador. Não. Porque ao contrário, eu chego e falo, vai viver a vida, vai estudar, vai trabalhar, vai fazer, porque é difícil. Claro. Agora, se vocês realmente querem, então vamos lá, meu irmão. Aí você vai ter que abdicar de muita coisa, você vai ter que deixar de sair com os amigos no final de semana, seus amigos vão estar em festinha lá, você vai estar concentrado para jogar. Então é isso. É uma parte que ninguém vê, né? Você vai querer pagar o preço? Se você está disposto, vamos embora, tô junto. Eu tive uma conversa recentemente, quando não vou citar nome, eu tive uma conversa recentemente com uma pessoa muito próxima de mim, que me perguntou, num papo desse que a gente está tendo aqui no podcast, me perguntou, me pediu a minha opinião, que parece que o filho tá com 15 para 16, está numa fase de ir para um clube aí do interior. E que ele estava duvidando em ir. Aí eu falei, pai, tá duvidando? Então, mano, tem que trocar ideia com ele, porque... Quando tem a oportunidade, em cima do raciocínio do ainda tá na dúvida, né? Se tem a oportunidade e duvidou em ir, porque tinha que abrir mão de estar perto do... O perrengue vai acontecer, né? Perto dos amigos, da escola, porque ele vai criar um outro ambiente de trabalho, vai ter outros amigos, é uma outra parada. Porque se eu não me engano, me corrija, Edu, se eu estiver errado, acho que já com 16 anos você já pode morar, acho que em concentração 14 anos. 14 anos, então ele tá com 15 para 16. E parece que um time do interior quer ele e ele tem que ir morar lá. E aí ele tá, pai, aí eu falei, pai, assim, você tá pedindo a minha opinião, se pintou a dúvida de abrir mão dos amigos aqui da escola, tal, da vida, né? Assim, troca uma ideia assim sincera com ele, porque se tá na veia, o cara não duvida, o garoto não duvida. Eu acho que é mais ou menos isso, né? Não tenha dúvida disso. Eu tenho até o fato que aconteceu comigo, quando minha mãe foi conhecer o alojamento que eu morava debaixo da arquibancada do Guarani, que era um salãozão tudo grande e cheio de beliche de tijolo. Nossa. Parecia aquela churrasqueira, entendeu? E um armarinho 1 por 1, com cada um com seu cadeado. Minha mãe foi lá visitar e aí viu o banheiro. Quando viu o banheiro, falou, não, meu, pega as suas coisas, vamos embora. Eu falei, mãe, pode ir embora que eu vou ficar aqui, eu não quero... Isso aqui é a minha vida. Então, porque quando ela viu aquilo ali, ela se assustou, porque, em casa tem tudo... É natural. Eu falei, não, esse aqui é meu sonho, pode ficar tranquilo, eu tô adaptado aqui, esse aqui é bom demais, esse aqui... Sinta falta até hoje da zoeira, porque quando a gente tá ali no alojamento, cara, você vê pessoas de tudo quanto é tipo, de várias cidades, vários estados, e aí você acaba trocando ideia, você fala assim, cara, e cada um com seus sonhos, ninguém sabia que ia se tornar jogador ou não... Então, aquela coisa da pureza, entre aspas, cara, será que a gente vai ser? Será que não vai? E eu sinto, sabe, essa falta de hoje em dia. Muito louco. Bom, Chico Garcia, a gente falou aqui no começo do podcast que a Melita se tornou o café oficial do Real Madrid, cara. Isso aí é uma notícia maravilhosa, apoia a gente aqui no podcast já há um bom tempo. Aliás, obrigado, Melita, pela parceria aqui no podcast. Não só se tornou o café oficial do Real Madrid masculino, do futebol masculino, mas também do feminino. Real Madrid, como todo mundo já conhece, né, Chico? Maior, né? Pelo amor de Deus. Um dos maiores, se não o maior clube do mundo, o mais vitorioso. E ter essa parceria, né, Melita, com o Real Madrid é maravilhoso. Parabéns, Melita. Despertando você, né? Essa resenha, o esporte, que da hora, né, Chico Garcia? É o melhor time do mundo e o melhor café do mundo, que é a Melita. Parceria... que, não tem coisa melhor, né? Resenha, futebol, cafezinho, E você pode se abastecer com os cafés da Melita, lá no site da Melita, melita.com.br, com desconto, se você usar o nosso cupom Melita Show. Melita, difícil o nome, hein? Difícil, né? Melita tem 2 T's. Irmão. Então você vai no site melita.com.br e vai lá, Melita Show. 10% de desconto, frete grátis em compras acima de R$250. Tem muitos cafés lá para você poder escolher e acessórios, como essa caneca linda aqui da Melita. Aproveite. A Melita desperta você a sentir mais o esporte e agora é o café oficial do maior clube do mundo, Real Madrid, masculino e feminino. Chico Garcia, obrigado pelo apoio aqui e tô esperando, hein, Melita? A térmica, irmão. Tá chegando. Porque às vezes a gente vai trocando ideia aqui, o café dá uma esfriada, né? Próxima temporada, sim. Aí, manda a térmicazinha pra nós. Próxima Melita, ajuda nós. Aí me convida pra voltar. Pelo amor de Deus, cafezinho. Aliás, o Chico Garcia adora você falou do cappuccino lá. O cappuccino, tem o de doce de leite agora.
Top, tem vários sabores diferentes, né? Tem o com avelã, notas de avelã. Que notas de avelã, Notas de irmão. avelã. Chico? Ai, se apertar, papo. Você tá demais, hein, Chico? Chico Garcia tá voando, irmão. Mais de 1 milhão de inscritos, pendurar a Não, plaquinha lá de... Eu dei os parabéns pra ele, Cara, parabéns, coisa Chico. linda, Isso aí irmão. Coisa coisa linda. O que linda. o Corinthians não faz, hein, pai? Impressionante. É Corinthians, é coração. Ô, Edu, falando... Obviamente, a gente vai circulando pela tua trajetória, e a gente citou Corinthians aqui. Em algum momento você titubeou assim, em assinar com o Corinthians? Porque se você já tinha passado pelo Santos, você já tinha passado pelo Cruzeiro. Em algum momento titubeou assim, assinar com o Corinthians por alguma rejeição do torcedor ou não? Foi tranquilo pra você? Não, em nenhum momento, Nilson. Até porque, tipo, eu falo pra todo mundo que quem quer ser jogador de futebol, que você tem que pensar sempre no amanhã. Então, eu sempre, quando fui jogar contra o Corinthians, na época que eu estava no Santos, com o São Paulo, contra o Palmeiras, eu sempre respeitei a instituição. Eu acho que quando você acaba respeitando e fazendo o seu melhor dentro do campo, para o seu time que você é atualmente, cara, as outras equipes vão te olhar com outros olhos. E foi assim, quando eu saio do Santos para o Corinthians, que é um dos maiores rivais que tem aqui no estado de São Paulo, em nenhum momento passou dúvida, pelo contrário. Para mim teve certeza, porque eu sempre fui movido a desafios. E era um desafio muito grande na minha carreira, sair de um clube como o Santos, sendo o capitão do tricampeonato da Libertadores, a história que eu construí dentro do Santos, e ir para o maior rival. Os caras falam, pode perguntar, mas você não teve medo de o pessoal manchar a sua história? Não, cara, minha história está construída, ninguém Amém. vai manchar minha história, entendeu? Eu lutei muito para chegar naquele momento. E quando eu vou para o Corinthians, eu sou muito bem tratado no Corinthians. Pelo contrário, eu me surpreendi. Porque quando eu chego lá, as pessoas, pô, capitão, chega um capitão e tal, aquela coisa toda. Pô, isso aqui vai nos ajudar, porque é um cara experiente, aquela coisa toda. E isso, no dia a dia, foi comprovado. E aquela coisa assim que eu falo, por isso que você tem que estar preparado sempre. Porque quando apareceu a oportunidade de eu sair do Santos para o Corinthians, eu estava preparado para aquele momento. E aí no Corinthians, quando eu começo a jogar ali, aí de repente, né, tem umas dificuldades, que aí jogo pouco, joguei 33 jogos na temporada, e quando você tá ali e aparece outra oportunidade, que é para o seu maior rival ainda, sai do Corinthians para o Palmeiras, então isso mostra que valeu toda a pena, toda a dedicação, todo o esforço que eu fiz para estar naquele momento e para jogar nesses clubes, porque não é fácil. O Danilo sabe que jogou em grandes clubes, que a responsabilidade é muito grande, porque, principalmente quando você sai de um rival. Então, quando eu sempre saio na rua, as pessoas sempre me trataram bem. É corintiano, é São Paulino, São Paulo que eu não tive a oportunidade de jogar, é o palmeirense agora também, o santista, até os atleticanos na época que eu estava no Cruzeiro. Então, acho que isso mostra o que eu fui dentro do campo, sempre respeitando a instituição. Nesse perfil de liderança aí, nunca passou na tua cabeça ser treinador quando você parou de jogar? Não, nenhum momento. Jura? Em nenhum momento. Nunca passou na minha cabeça ser treinador de futebol, porque Tem que amar muito. Né? é uma profissão puxado, né? que você tem que abdicar muito da sua vida. Mais que atleta. Mais do que atleta, não só da sua vida profissional ali, mas também pessoal. Porque quando você está jogando, você é um jogador de futebol, você tem um contrato ali que de repente no mínimo você vai respeitar 6 meses. No mínimo, porque aí não deu certo 6 meses, aí você troca. Mas o treinador é cada 1 mês, 2 meses. Então, aí como você Ou vai... 2 jogos. Pegou a... entendeu? Isso, e aí, como você vai fazer isso com a sua família? Porque eles já sacrificaram muito por você. Porque quando você é jogador de futebol, você leva a família toda. Então, às vezes, os seus filhos estão adaptados na escola, aquela coisa, não, vou ter que mudar agora de estado. Então, eu falei, cara, chegou um ponto que eu não posso fazer mais isso com eles. Agora é minha vez de sacrificar por eles. Exato. Então, eu falei, agora eu vou ficar quieto aqui. Aí as coisas foram acontecendo, né? Quando eu aposentei no Palmeiras, apareceu de continuar no Palmeiras como assessor técnico. Pô, minha vida já estava toda pronta. Então só mudou a questão de concentrar e não concentrar, porque minha vida era diariamente. Você viajava com os caras? Viajava todos os jogos, só não concentrava dentro de casa, assim, que não precisava. Agora, fora isso, eu iria... Você curtiu a função ali, porque você é assessor técnico no Palmeiras e no Cruzeiro, não sei exatamente o cargo. A mesma lá. função. Mesma função. No Cruzeiro também. Foram os 2 clubes, né? No Santos. No Santos eu fui no Santos também. como já Executivo? executivo de futebol.
Você sai, porque aí a proposta, né, em tese, seria um cargo Só maior. que eu falo assim, a minha função como assessor técnico, tanto no Palmeiras como no Cruzeiro, era uma função assim, não é fácil. Você tem que ser meio que bombeiro. Você tem que ficar apagando muito fogo ali, porque para não deixar as coisas desbandar, entendeu? Porque, de repente, um problema pequeno pode se tornar um problema muito grande. Não é parecido com a função de capitão? É que, claro, ali você é jogador e colega, né? Depois você sobe a hierarquia, né? Mas deve ser semelhante, né? É parecido porque... administrar conflitos. Cara, cada um com seus interesses, o cara que não joga tá puto com o treinador, sim. Aí você tem que chegar lá e conversar com o cara, aí a questão da vaidade, sabe? Você saber realmente quem são as pessoas, a maneira de você chegar, de você abordar a pessoa. Então é uma coisa difícil, cara, principalmente no mundo de hoje, que eu falo assim que tá muito difícil de você entrar na cabeça dos jogadores. Eu não sei te falar o porquê, mas parece que ele te olha de uma maneira assim e fala, cara, o que esse cara tá falando? Porra, ele não sabe quase nada, pô, sabe? São coisas assim, você olha assim, porra, eu passei minha vida toda como jogador, fui campeão em vários clubes, pô, então eu tenho alguma coisa para passar para um jovem que está começando agora. Só que os jovens hoje são muito pouco aqueles que escutam. Eu acho que tem um outro, eu acho que tem um outro porém aí dos jovens, Edu, que eu acho que eles não buscam saber quem você é, ou quem eu sou, quem o Chico é. Porque são poucos jogadores que buscam ter esse conhecimento, sei lá, hoje em dia, se eu fosse um jogador de 20 anos, por exemplo, eu tentaria buscar o conhecimento de quem é o executivo de futebol por causa das informações. Então hoje a gente ouve muito, né? O executivo de futebol, o diretor de futebol. Só dá um Google no nome do cara, tá ali saber, todo né? currículo. Pô, cara, o que ele representa para esse clube? É isso. Eu acho que o jogador jovem, eu acho que ele não se preocupa com isso. Porque eu tô falando que às vezes eu sinto no dia a dia, não sei se você vai se identificar comigo, às vezes eu vou nos eventos, alguma coisa, e eu encontro jogadores jovens, já atuando no time profissional, e esse jovem não vem falar comigo. Sabe? Não mostra não tô falando bajular não, tá, gente? Não é bajular não. Respeito. Um respeito, sabe? E a gente entende e percebe quando é timidez e quando não é timidez. Sim. Eu pelo menos, eu percebo quando o cara tá tímido e quando o cara é perna. E eu acho que tem a ver com isso. Do cara não... Você exerceu no Cruzeiro, no Santos e no Palmeiras uma função que às vezes o cara que tá na base e sobe profissional, ele não entende quem que é o que você fez pro futebol, quantas conquistas você teve na tua carreira. Porque se ele pesquisa, ou se o empresário chega nele e fala, ó, o executivo de futebol que tá lá, você não tá ligado. Ele tem artrose no ombro, irmão. Porque ele já levantou tanta taça. Então assim, a hora que ele falar com você, ouve, irmão. Presta atenção no que ele vai te falar. Então eu acho que tem a ver com isso. Da falta de interesse desse jovem em buscar saber quem que é aquele cara que está representando determinado cargo dentro do clube. Eu acho que passa muito por isso. Não, e você falou tudo, Deus. Eu vejo assim que os jogadores de hoje em dia, além de não procurar saber, cara, quando eu via os caras antigos lá na época lá do Santos, do Palmeiras, via o Dudu lá, o Demir da Guia, no Santos ia o Serginho Chulapa, sabe, o Pepe. Cara, pra mim, era gratificante estar perto desses caras. Porque, pô, esses caras fazem parte da história do clube. A gente só tá jogando no clube que está hoje por causa deles. Exato. Sabe? Então, as pessoas reconhecer o seu trabalho, reconhecer o que você representou e representa pro futebol, sabe? É uma coisa, assim, de hombridade, cara. Pô, o cara é pentacampeão do mundo, meu. Eu quero estar perto do cara. O cara é diferente só por causa disso. Então, eu quero estar perto deles para aprender. De repente, alguma palavra, um conselho, sabe? Uma atitude. Então você tem que pegar essas coisas boas já das pessoas e tentar colocar para você. Então hoje os moleques querem ver mais TikTok, querem ver mais celular, querem ver rede social, do que de repente... Pô, quantas vezes eu chegava no treino, você também, Denilson, pô, vamos treinar aí falta, vamos treinar finalização, vamos fazer aqui, acabou o treino, vamos fazer mais. Os caras acabam o treino, quer pegar as coisas aí embora. Que você pegou essa geração, né? Eu já não peguei tanto assim. Pô, que isso, cara. Você já pegou você, Zé Roberto, esses caras pegaram essa época de internet. Você entendeu? E a gente já pegou essa transição e foi muito difícil. Imagino. E muitos caras ali na época, principalmente no Palmeiras, que foi mais assim a transição, que acabava o treino e ia fazer o trabalho de zagueiro, cabeceio, pegar tempo de bola. E no começo os zagueiros não iam comigo. E aí eles começaram a ver, pô, peraí, se o cara ganhou tudo que ganhou, tá lá treinando e quando ele entra ele joga bem pra caramba, por que eu não vou fazer? E aí foi mudando a mentalidade, pô, do Luan, do Antônio Carlos na época.
até o próprio Gomes. Então eles viam, pô, peraí, eu vou treinar também um pouquinho a mais. É claro que tem hora que você tá cansado, aquela coisa, mas, pô, fazia o extra. Só que hoje é muito difícil os moleques fazer. Muita gente coloca o Gustavo Gomes como um dos maiores zagueiros da história do Palmeiras, né? Tem uma dupla aí, Luiz Pereira e Gustavo Gomes. Você jogou com ele, né? Teve lá perto, inclusive, como assessor também. Você coloca ele nessa prateleira, assim, ou você acha que o Palmeiras tem algum outro? Não, eu coloco ele no patamar, sim, cara. O Gustavo, em questões de números, cara, indiscutível, é o artilheiro na Libertadores, bicampeão da Libertadores também, vários títulos. E no dia a dia ele tem a liderança parecida com a que você tinha? O Gustavo é um cara mais quieto, sabe? Ele não é muito de falar. Assim, ele já a questão da liderança dele é do profissionalismo dele, é um cara que chega antes, vai embora, é um exemplo ali, entendeu? É muito difícil ele chegar e cobrar assim, vem cá, faz isso e tal. Agora, ele é um cara que não é sério. Não é muito de ficar dando risadinha, não. Ali ele é profissional, zagueiro raiz. Ali é minha vida, eu vou dar minha vida para aquilo e pronto, acabou. E o cara que joga com ele sabe que não tem... E ele sabe da limitação dele. O Gustavo sabe, por isso que ele Isso é importante. Isso, ele é um cara que é exemplo. Porque não sai driblando, Não, né? ele sabe. Ele sabe. Cada um sabe o seu limite, cara. E isso é bacana, quando o cara reconhece isso. E ele reconhece muito isso. Você pegou, às vezes ele acaba até sendo melhor, por reconhecer a limitação que ele tem, ele acaba se... Não, e o Gomes é excelente mesmo. Você pegou o início tudo, assim, né, Dracena? Porque... né, tem os títulos ali, 16, 18, e aí depois, como assessor, já o início da era Abel. O Palmeiras, ele, apesar de ter perdido a Libertadores aí e tal, mas assim, é um clube que alcançou uma excelência, você que jogou também Cruzeiro, Corinthians, Santos, é impressionante, olhando de fora. E aí eu queria o depoimento de quem esteve lá dentro. Boa. Olha, eu vejo assim, Chico, que, primeiro, o profissionalismo. O Palmeiras há muito tempo mudou a questão de, tipo assim, o jeitinho, a amizade, aquela coisa. Então, se você é profissional, se você é bom, você vai trabalhar. E eles dão essa oportunidade e te dá material para isso. Agora, se você não aproveitar, não posso fazer nada. Porque a questão da excelência é o que eu vejo. Se eu tenho o material humano ou se eu tenho um material ali para eu trabalhar e eu não colocar e produzir, né, tanto na parte de fisioterapia, de nutrição, da parte física, porque o futebol ele mostra ali dentro do campo, são 90 minutos, peraí, vem cá, o time não tem força, o time tá mal fisicamente, os caras não estão descansando bem, então a cobrança e a exigência é muito grande ali no Palmeiras, e a mudança de mentalidade, que eu falo com relação a quem está lá não quer sair. E quem está fora quer entrar, porque sabe da exigência e da excelência que tem. Então, para mim, foi um privilégio ter convivido com profissionais que lá estão até hoje, porque eu aprendi muito. Tanto na fisioterapia, com os caras lá, a nutricionista é muito boa, mas muito mesmo, porque em 2016, quando eu chego no Palmeiras, a gente tinha muita dificuldade com relação à nutrição. Jura? Muitos jogadores procuraram profissionais fora do clube. E eu fui um deles. Caramba. Para me cuidar, para ver o que precisava, porque faltava dentro do clube. Olha, hoje já não falta. Claro. Hoje só ir fora buscar. Entende? Então, olha para você como mudou. É um detalhe que representa o todo. Isso, entendeu? Porque eles te dão ali, estão ali para isso. Agora, cabe o jogador aproveitar tudo que o Palmeiras ou esses clubes grandes te oferecem. Certo, exato. Certo. Você está vendo, ainda dentro desses clubes que você trabalhou, Edu, e momentos que a gente está vivendo agora, como é que é para você ver o Santos vivendo essa situação que está vivendo? Era algo que esperado ou não? Você que já passou lá por dentro, lá. Olha, Denilson, até é uma coisa que dói no coração, porque eu tenho uma gratidão muito grande pelo Santos. Os caras falam, o Santos que abriu as portas para mim quando eu volto da Turquia machucado e abriu as portas para mim e eu também correspondi a isso. Então acho que isso foi uma troca. Sim. Né, o do Santos ter aberto as portas e eu fui lá e produzi. Então eu tenho uma gratidão. Agora, o Santos está colhendo o que plantou. Com as más gestões que estão passando pelo Santos. A questão do Santos que a gente sempre fala, do raio sempre cair ali, sempre vai ter moleque da base para qualquer dificuldade que tiver colocarem para jogar, só que hoje é muito difícil, porque
quando se passa em várias gestões de conflitos, principalmente na base, porque a base é a galinha dos ovos de ouro. E ali o que acontece? Muitas vezes as pessoas têm muito interesse ali. E ali é onde que você vai formar o seu produto. E o clube hoje só vai sobreviver com venda de jogadores. Exato. E isso é fato. Exato. E só que quando o Santos, que é um dos maiores vendedores, não saber injetar o dinheiro corretamente, porque, pô, pega o dinheiro do Rodrigo recentemente que foi vendido, cadê o dinheiro? Já acabou, cara. Impressionante. Você entende? Então, o Santos, cara, eu vejo assim, com muita tristeza, mas enquanto houver pessoas que estão ali querendo sugar do clube, o clube não vai para frente. Não vai porque o Santista vive a cada 3 anos a eleição. Eu brinco e o pessoal fica bravo comigo, né, que é a questão seguinte, ali em Santos tem 3 lugares para algumas pessoas trabalharem. Lógico que tem vários empregos. Sim. Primeiro, prefeitura. Segundo, Porto. E o terceiro, Santos Futebol Clube. Você entende? Sim. Então as pessoas vivem a cada 3 anos. Então eles querem ver o caus. Porque se eu sou oposição, eu não quero que o Denilson vá bem. Claro. Eu quero entrar. Quer ver a bagunça para poder chegar lá. Então, aí não vê em prol do clube. Sim. Eles querem ver a dificuldade, porque eu quero entrar lá. Isso não é exclusividade do Santos, não, Mas né? só que aí você pega um clube da grandeza como é o Santos, Sim. numa cidade de Santos, que é onde que jogou o maior de todos, não pode estar passando por um Não momento pode, eu difícil. concordo. Ô Edu, eu tava lembrando, me lembra um pouco dos teus parceiros lá no Fenerbahçe, lá da tua época de Turquia lá. Jogadores? De time. Cara, Você jogou num time bom lá, hein? Sim, eu, Lugano, a zaga era eu, Lugano, né? Nossa. Você é louco, assim, da cintura pra cima, hein, pai? Rapaz. Um avisava, o outro Eu batia. ia falar agora, ele chegava a madeira e você Eu só... amaciava. Queleque! Lugano e Dracena, Aí vai. na meiuca tinha o Alex, Ah, né? tá, tranquilo. E aí na frente tinha o David, né, brasileiro. É claro que depois chegou o Maldonado, chegou lá. Tá. Tinha o Marco Aurélio, que jogou lá também, um brasileiro. O Vélez, Marco Aurélio é jogou ídolo lá, né? Marco Aurélio é o volante, né? É ídolo lá. Mehmed Aurélio. Ele se naturalizou turco e o nome dele ficou Mehmed Aurélio. Mehmed Aurélio. Eu ia fazer uma brincadeira, mas nem vou fazer, porque mandar a última que eu fiz com o Alex lá e já deu ruim. Melhor não. Mehmed Aurélio. Aí fora tinha o Zico, que era o nosso comandante ali. Que eu conheço o Zico ali. Tranquilo. Foi impressionante, cara. Quanto tempo de Turquia? Fiquei 3 anos. Pô, bom tempo. Torcida Não, empurra lá, cara. hein? Eu falo um negócio pra você, assim, aqui é o fanatismo, aqui é o clássico, pega fogo, mas igual o Fenerbahçe Galatasaray não tem, o povo turco também não tem pro futebol fanatismo, porque, sei lá, cara, é uma coisa assim impressionante que eles fazem. Você voltou lá depois? Não voltei ainda. Pô, Não tive essa oportunidade e minha esposa me cobra até hoje. Pô, tem uns rolês legais lá, hein? Não, pô, Pô, Istambul, que isso? Istambul ali. Tá maluco. E acho que voltando vai se sentir bem, porque quando eu voltei pra Espanha depois de muitos anos, recebi um carinho assim que às vezes no dia a dia que eu tô trabalhando você não percebe, até pela cobrança do torcedor, às vezes você joga bem, joga mal e tal, mas aí quando você volta como ex-jogador, cara, é um carinho muito grande. Daqui a pouco você fala um pouquinho mais pra ele sobre os times que ele jogou. dessa trajetória e falar um pouquinho também daquele Cruzeiro da Tríplice Coroa lá, que foi um Cruzeiro avassalador. Só jogou em time fraco, né? A nossa patrocinadora. Sempre correu atrás da sorte, né? Meu Deus, que sorte, hein? Como diz o Tinga, né? Correndo atrás da sorte, pai. isso. A nossa patrocinadora Master, aliás, um abraço pro Tinga, que também tem a KTO como patrocinadora dele na vida pessoal. Tá com a Liga do Milhão, Chico, e a Liga do Milhão tá bombando, né? Porque você prova e mostra que você é o melhor palpiteiro do Brasil participando da Liga do Milhão, não é isso? Isso aí, a Liga do Milhão, o maior campeonato de palpites do Brasil e tem sempre o desafio do mês, né? Todo mês você pode ganhar em apostas grátis para você continuar apostando no site. Tem a chance extra, que você tem uma segunda chance, né? Se você errar a tua aposta ali, você recebe de volta em apostas grátis também, ou seja, tem muitas promoções lá no site da KTO. Você só precisa abrir a câmera do seu celular, tá assistindo na televisão, tem o QR Code aí. Se não, acessa kto.bet.br, lembrando sempre que o site é para maiores de 18 anos e jogue com E responsabilidade. nesse mês de dezembro, a Copa do Brasil bombando, Ixi, Maria, hein? pode apontar a câmera no seu celular e Boa. participar, porque essa Copa do Brasil eu não sei não, né? Vai rolar, hein? Minha opinião, obviamente, que o Cruzeiro é o favorito,
porque é o melhor time, tá bem, fez um campeonato brasileiro, né, Edu? Cruzeiro, mas eu não sei não se não vai cair no colo do Coringão, hein? E o Fluminense? Então, eu não sei não. Não é o que eu tá quero. Bacana. E o Vasco do Diniz? Não é o que eu quero, hein, Eu sei. Mas a magia do mata-mata oferece isso, né? Eu Muitas não vezes sei, as probabilidades, né? KTO, a odd tá maior lá pro favorito, às vezes o outro acaba surpreendendo. Você falou que tinha uma pergunta pro Edu Dracena. Porque ele tava falando do Fenerbahçe lá, pô, ele citou aí Alex, Lugano, né? Só jogador bom. Tem o Cruzeiro de 2003, tríplice coroa, muito jogador bom também, primeiro campeão dos pontos corridos. Santos de Neymar e Paulo Henrique Ganso, campeão da Libertadores. Corinthians de 2015 tinha um timaço também do Tite. Palmeiras recentemente, né, multicampeão também. Qual foi o melhor time que você jogou, Edu? Essa é difícil. Essa pergunta é muito boa, Chico. Porque, tipo assim, foram times que marcaram época. Caramba. Que se você pega o Cruzeiro de 2003, aquele nosso time ganhou 3 títulos no ano de uma forma assim, do início ao fim. Você era novinho, né? Tinha 22 anos ali, chego no Cruzeiro, vindo de um empréstimo do Olympiacos para ir pro Cruzeiro. E aí pega aquele time um time que foi moldado pro Alex, né? O Alex jogar por causa que o Vanderlei tinha um esquema para isso. E muitos jogadores jovens, com fome, querendo ganhar, tendo a oportunidade de entrar para a história, e isso foi um feito que é de tirar o chapéu, porque muitos clubes ganhavam o primeiro semestre, só que o brasileiro, né, vamos jogar o brasileiro. Sim. Pelo contrário, o Vanderlei era tão obcecado para querer ganhar o brasileiro e continuar buscando o título, que em nenhum momento ele deixou baixar a guarda. O Pofechou era bom, né? Não, ele foi o melhor. Eu falo que foi o melhor treinador que eu tive. Essa pergunta, mas... Que eu tive, né, dentro do campo. É claro que eu peguei alguns que me ajudaram, né? Peguei o Muricy Ramalho, peguei o Dorival Júnior, o Zico, entre outros aqui, se eu for citar todos os treinadores que eu peguei, mas todos me ajudaram em certos momentos. Agora, o Vanderlei, para você mudar as peças dentro do campo assim, para mim foi o melhor. Então eu vejo assim, eu estava na hora certa, no lugar certo, com as pessoas certas, entendeu? É difícil eu falar um time, eu seria ingrato falar um time só. Você trabalhou algumas vezes com o Vanderlei, né? Trabalhei no Cruzeiro e no Santos. E tudo indicação dele, né? Porque isso que eu acho legal, porque se eu não me engano, o Tardelli com o Leão tinha esse relacionamento, eu acho. Mas o Vanderlei, cara, por onde ele passa, ele leva. Se ele confia, se você gera uma confiança com ele, porque ele era muito assim, né? Ele era muito do papo reto. Gostou, sabe? Confiou. Se ele não confiasse também, tio... Pega suas chuteirinhas aí. Se você desenvolvesse com ele uma confiança, pô, ele te abraça e vai com você até o final. Eu vou mudar a pergunta, então. Melhor parceiro que você jogou na defesa, na zaga, tem um? Não tem nenhum. Não. Ou melhor, tipo assim, se você falar em números de conquista, foi o Durval. No Santos. Porque a gente ganhou 6 títulos juntos. Mas às vezes até afinidade, compatibilidade, eu não sei. Não, acho que a afinidade, o que eu tive assim mais foi, de repente, se você colocar, foi com o Lugano, porque a gente morou em outro país e aí as famílias viviam muito juntas, entendeu? Então, se lá você ele falava espanhol ou você não entende nada que ele fala até hoje. Até hoje você não consegue... Se aprender a falar português e cortar o cabelo... Aí não perde o nosso guerreiro. Eu falei pra ele, tá parecendo um ninho de pomba, pô, seu cabelo. Se pudesse montar... Essa aqui é uma pergunta difícil pra esse momento, mas se pudesse montar um time ideal na sua cabeça dos times que você passou. Eita. Vamos limitar... limitar não, né? Porque você teve sucesso lá na Turquia, você teve sucesso no Cruzeiro, você teve sucesso no Santos e Palmeiras. Vai. Se assim não colocar o Corinthians, os corintianos vão ficar bravos, né? Mas ele foi campeão também, pô. Então. Cara, olha, eu vou falar assim, eu joguei com vários jogadores bons, né? Tive essa sorte, assim, de pegar um time. Você pega, vou colocar assim, na época do Cruzeiro, aí você pega o Maurinho, lateral direito. Voando baixo. O Leandrinho, Bochecha, lateral esquerda. Bom também. Você entende? Aí tinha jogadores mais jovens, assim, que era o Augusto Recife,
Mas, pô, que Volante, marcava igual... pra caramba. Pô, o Felipe Melo era novinho. O Felipe Melo chegou lá verdade. e, pô, quem que é esse juvenil aí? As meninas do Flamengo. Eu não deixei o Flamengo cair com o meu gol, entendeu? Você fala isso. E... Já marrento. Né? Aí você já pega os caras já mais experientes na época. O Zinho chegou lá já no final de carreira, entendeu? O Alex já mostrando, entendeu? Aí você pega, por exemplo, o Santos, porra, uma geração de Neymar, Ganso, entre outros ali. Os moleques deram muito trabalho lá no Santos? Bastante. Edu, Bastante qual que era... Puta, me despertou uma parada aqui, porque quando você tem um time igual o Santos, aquela molecada, os caras voando, é só fechar a casa, né, pai? Tipo, mano... Só garantir aqui que eles vão resolver lá, né? Mas é claro, mas era difícil, Denilson, não era fácil, cara, porque muitas vezes eu recebia muita crítica. Porque, o Santos ganhou de 4-2, de 5-1, mas a defesa tomando gol. Pô, cara, pô, os caras jogam pro ataque e não volta. E nós aqui, a gente tira 10 bolas, na 11ª você vai tomar um gol mesmo, pô, porque os caras não voltavam. Agora, só índio, pô, só índio. Os caras vão ter Então você pega assim, cara, era bonito de se ver, e foi, marcou época realmente. Aquela Copa do Brasil foi Aquela, pô, na época só do seu goleada, time. pô. Só goleada, E pô. se você pegar, perdemos todos os jogos fora de casa. Oi, que coisa. Perdemos pro Grêmio 4-3, só que em casa a gente reverteu. Resolveu, né? Perdemos pro Atlético Mineiro 3-2, em casa revertemos também. Ganhamos o primeiro jogo da final e perdemos o segundo fora. Então, fora de casa, porque a gente era só pro ataque, mano. Ia pro ataque realmente. A gente sabia que ia fazer gol. Só que na hora de recompor, cara, era muito difícil. Até o Arouca queria fazer gol, né? Pô, e era nosso primeiro volante. O nosso Achava que era volante. meio atacante. Entendeu? Jogava muita bola. Então, olha pra você ver como que era. Mas o legal de tudo é quando a bola tava nos nossos pés, meu. Aí dava pronto, gosto. Aí pronto. Aí dava A aí o construção, individual, né? aí era o toque de bola, era Quando aquela enfiada. Eles surgiram ali, né? O Neymar e o Ganso, vocês sabiam que tinha alguma coisa diferente ali, né? Não, bem diferente. E eu vou falar um negócio pra você. O Ganso, quando começou ali, era mais do que o Neymar. Se você pegar isso aí, o Ganso estava à frente do Neymar. Mas só com a questão da lesão que ele teve no joelho, acabou atrapalhando muito a carreira dele. Mas não deixa de ser um grande jogador. Mas ele poderia estar jogando em muitos clubes. Foi contra o Santo André que ele falou que não ia sair? A final do Campeonato Paulista, lá no Pacaembu. Foi, né? Que ele meteu, não, eu não, pai. Quem que era? Dorival, né? Falou, não. O Ganso veio, ele, não. E a gente tava com 3 a menos. Tinha sido expulso. Tinha sido expulso, eu acho que o Léo, o Marquinhos e eu acho que o Roberto Brum, se eu não me engano ali e tal. E a gente tava com 3 a menos. E a última bola, cara, pra você ver que é Deus, aquela coisa assim. E o cara chega na linha de fundo, Denilson, aquele Rodriguinho vai e antecipa e cabeceia. A bola bate na trave, tinha 3 jogadores do Santo André dentro da grande área e só eu estava dentro da grande área, eu acho que se não me engano com o Durval. A bola sobra no meu pé, eu dou um bicão para frente e o juiz acaba. Porque se a gente toma o gol ali, a gente não ia ganhar a Paulista, aí ia se questionar da questão dos moleques, aquela coisa toda. Para você ver como que as coisas têm que acontecer, e acontece. Caraca. Não dava para ganhar do Barcelona, não? Não dava, mano. Não dava. Vocês chegaram a ver a bola ou não? Nenhum momento. Sacanagem. Em nenhum momento, irmão. Mas eu vou falar um negócio pra você. Foi uma experiência que eu falo assim que foi marcante pra mim, porque... Pô, vocês enfrentaram um dos maiores times da história. Só isso. Não, e coisa que o Guardiola fala no livro dele, que foi o melhor jogo do Barcelona no comando dele, e o do Santos foi um dos piores. Só que quando a gente vai assistir a semifinal... O Barcelona acho que ganha de 1-0 no time árabe lá. A gente fala, cara, mas será que os caras é tudo isso mesmo? Acho que dá pra gente jogar. Você entende? Só que quando a bola começa a rolar ali na final, a gente não estava acostumada com aquela coisa do perde e pressiona. Coisa que eles estavam acostumados e o tic-tac deles. Toca, pum. Entendeu? Não tá mais comigo. E aí quando a gente recuperava a bola, os caras pressionavam. Aí roubava a bola. Sua perna, irmão, desse tamanho, cara. Uma hora ia sobrar espaço pros caras. E os caras realmente, se você pegar, tira um pouco o pé no final. Porque se pudesse, eles iam ganhar demais, pô. Que loucura, né? Não tinha como a gente pegar, cara. Eu sou suspeito a falar que eu joguei várias vezes lá, Betis e Barcelona, né? Loucura. Irmão, você podia montar qualquer estratégia. Esquece. Qualquer estratégia. Porque não tinha como.
Eu peguei um bom pedaço de Guardiola, depois peguei Xavi, depois peguei Iniesta, fui pegando essa geração. Você pegou. Fui pegando essa geração. Então a gente ia jogar. Irmão, você pressionava o cara, a bola já não tava aqui, irmão. Não, aí você ia lá, já não tava mais lá. Você é louco, mano. E aí você recuperava, aí os caras já vinham 2, 3 em cima de você. Assim de louco, você fala, cara, não tinha como sair jogando. Assim, é muito louco. Então, cara, infelizmente foi um ano errado que a gente foi pro Mundial. Ô, Edu, o seu. Quando você. Eu vou te falar, eu vou entrar num assunto que eu acho que a gente vai se entender nesse assunto, porque eu também passei por lesão. Quando você tem a tua primeira lesão de joelho, passou algo na tua cabeça assim de falar, mano, puta, e agora? O que eu vou fazer? Entrar numa fase mais dolorosa assim da carreira. Ô, Denilson, eu não tinha a dimensão que era uma lesão de ligamento cruzado. Sim. E aí, quando eu recebo a notícia, realmente que eu ia ter que operar, e eu estava vivendo um grande momento no Cruzeiro naquele momento. Primeiro, perdemos o título do Mineiro. Eu machuco aos 44 do segundo tempo, praticamente a última bola. Eu estava convocado para a Seleção Brasileira na despedida do Romário aqui no Pacaembu. E tinha uma possibilidade de negociação para ir para fora. E aí, quando eu recebo aquela notícia, eu falei, cara, e agora? Só que aí eu pensei pro outro lado, falei, cara, já que aconteceu, agora eu vou ter que operar e recuperar. Então, todas as minhas lesões que eu tive, que foram quantas? Quatro? 2 em cada joelho. Nossa. De ligamento. Se você somar, são 2 anos sem jogar futebol. E todas elas, eu nunca pensei o porquê. Eu só pensava para quê. Tipo assim, para que eu vou ter que passar por isso, porque eu sei como funciona e eu vou voltar bem. E nunca questionei, por que de novo comigo? Agora que eu tava bem, ficar lamentando. Mesmo quando você tava mais velho? Mesmo que eu tava mais velho. Você entendia que tinha um propósito. Tinha um propósito que eu tinha que passar por aquilo. E por isso que em todas as lesões que eu tive, eu nunca voltei sentindo nada. Porque, o que eu me dedicava na fisioterapia era brincadeira, irmão. Se tivesse que fazer 10 vezes, eu fazia 15. E é uma parte difícil, né? É muito difícil. Só quem passa, Chico. É punk. E para dobrar o joelho? Nas primeiras... Fiquei 8 meses. Não, e é muito tempo. É muito uma tempo. pica, irmão. E muitas vezes eu falo assim, não, cara, Chorava, eu vou voltar bem, cara. E nunca passou dúvida que eu não ia voltar. Nunca. Eu acho que isso me ajudou muito, Denilson. Porque eu falei, não, já que aconteceu, então vamos embora, meu. Minha família, claro, ao meu lado, me ajudou muito na questão mental, porque eu via eles assim, falei, cara, e aí eles chegaram, não, você vai conseguir, você é forte, você vai superar mais essa, esse aí é mais um obstáculo, e aí foi indo, cara. Porque eu, no meu caso, tinha dia que eu acordava e falava, hoje eu não vou, não. Hoje eu não vou. Desanima, né? E quando acordava no horizonte, né? Quando acordava na madrugada, você ia virar na cama, acordava na madrugada, eu falava, eu não vou. Passei várias vezes isso aí, irmão. Vou falar pra você, irmão. É punk. Na hora que eu fisioterapia ia dobrar seu joelho. O quê, irmão? Você chorava. Só quem passa, irmão. Só quem passa, assim, porque eu respeito muito, cara. Quem passa por uma lesão de joelho grave e volta bem, cara. Eu respeito demais, assim, porque, cara, fala muito do profissionalismo do cara, mano. Que nem todo mundo consegue superar esse processo da recuperação. E olha que a medicina hoje, cara, né? Mas eu levava assim, Denilson, eu penso, eu acho que você, claro, que você tem que pegar um médico bom, que você confia, aquela coisa. Mas o principal é fisioterapia, irmão. Porque os médicos sabem operar, eles são bons e tal. Agora, o diferencial vai ser você. A recuperação, né? A sua recuperação, se você vai se cuidar, de você não ficar muito em pé, sabe? De você não abusar. Muita coisa envolvida. Entendeu? Então são coisas que eu falei, abdicar da sua vida. Muita coisa. Você está disposto a pagar o preço? Eu tô. Então vamos embora. E que não é ficar um mês. Não, é muito tempo. Você é louco, irmão. Os caras estão falando de um ano hoje. Você não enxerga o horizonte, né? Você fala, de um ano. Cara, e pior de tudo é você ver os seus companheiros indo pro jogo, indo treinar, e você ficando ali no departamento médico, os caras concentrados. Aí você começa a dar valor a pequenas coisas. Quando você opera, você dá valor até de andar. Sem nada, porque ali você tem que andar com a muleta, você tem que pedir ajuda, você não consegue dobrar o joelho. Ó, pra você ver como que você começa a valorizar cada detalhezinho da sua vida. Da concentração. Pô! Porque eu fiz um vídeo, eu tô falando com você agora, eu lembrei do Bruno Rodrigues agora, do Palmeiras. Isso aí. A volta dele e o jeito que ele tá jogando. Fazer gol. Cara, é emocionante, irmão. Que, 2 anos, né? Cara, você é louco, Chico.
tão jovem, né? Tão novo, né? Tão novo. A transição de carreira, você para de jogar e você logo faz o que o Chico comentou aqui sobre estar ali dentro do vestiário, né? Um executivo do futebol, um assessor ali dentro do vestiário. Quando aparece a oportunidade para comunicação? Como é que foi esse processo e como é que você está se sentindo agora trabalhando na comunicação? Eu brinco assim, cara, eu não sou comentarista, eu estou como comentarista. Então eu vejo que foi uma coisa natural, eu nunca imaginei estar desse lado. Eu sempre procurei, eu vou estar no meio do futebol, de repente apareceu igual estava assessor técnico, aquela coisa assim, tudo. E quando as coisas acontecem naturalmente, as coisas tendem a acontecer da melhor forma possível. E é claro que você, quando você está num lugar como eu estou hoje, quando você estava lá e está agora em outro lugar, é o Chico, meu parceiro, que me ajuda bastante, porque eu começo a analisar muitas coisas, porque o que a gente entende é dentro do campo, o que a gente vivenciou. Agora, desse lado aqui, para mim, não está sendo fácil, porque eu já estive dentro do campo. Então, para você comentar dos outros, é muito difícil do que você falar de você. Então, eu falar de mim não tem problema nenhum, que eu vou falar o que aconteceu. Agora, como as pessoas vão receber o que eu estou falando? Então, eu penso muito nisso nos meus comentários com relação a um atleta ou algumas jogadas assim. Mas eu vejo que é um trabalho assim, gostoso, satisfatório. Eu estou aprendendo demais e aprendendo com pessoas que eu sempre assistia, que sempre acompanhava. Como eu te falei no início, e é verdade realmente, você é um exemplo a seguir, um cara que saiu do campo e tá aí, é um dos melhores hoje nessa função. Então são coisas que para mim está sendo bem bacana. E como foi na minha vida como jogador, está sendo agora como comentarista, natural. O jogo aberto, ele tem um perfil diferente também, né? Do que você é um cara, que sempre pautou a tua carreira com muita seriedade e tal. Aí, de repente, você vai para um programa cheio de maluco, sai de maca, como você saiu esses dias aí, sofrendo pra caramba. O Sgar apelou, hein, pai? Tá anotadinho aqui, irmão. E eu coloquei aqui no bolso aqui. O Sgar apelou, irmão. Você esperava que fosse... aqui. São Paulo vai ser eliminado muitas vezes. Fica tranquilo, Sgar. Vai mesmo, você espera. Você esperava que fosse essa montanha-russa aí, essa loucura de zoeira e tal? Não imaginava, Chico. E o mais bacana de tudo é o fora das câmeras, ao vivo. Que aí que é bagunça. Se vazar o fora da câmera... Meu Deus do céu, o programa é muito melhor ali do que ali na hora. Se vazar o make-off... Porque, quando assim, voltando, quando eu recebo o telefonema assim, a Renata quer falar com você, de repente participação do Jogo Aberto, eu falei, cara, será realmente que eles veem em mim assim, um cara que eu posso agregar? Porque não é fácil você estar diariamente dando opinião, você sabe muito bem, o Chico também, porque são um cara experiente, mas não é fácil. E isso, para mim, é motivador. Desafio, né? A minha vida sempre foi essa. Não sei daqui 2, 3 anos, de repente, como eu vou estar, mas eu procuro melhor. Mas eu procuro me preparar, procuro estudar. Eu tenho o meu jeito de ser, entendeu? De repente, alguns vão gostar ou não, eu tenho que respeitar. Agora, eu quero transmitir para as pessoas o que eu vivi e o que eu sei sobre futebol. Desde quando eu saio de casa com 13 anos, largo tudo, até hoje com 44 anos. Você entende? Então você vê que são coisas que eu procuro transmitir. E o Jogo Aberto, cara, é um programa tão leve que passa 2 horas ali e, cara, passou voando. Então são coisas assim que o ambiente que é legal. Eu falo assim, tanto num clube de futebol, como de repente ali na Bandeirantes, no Jogo Aberto, é o ambiente. Se o ambiente está leve, o clube tem toda a condição de ser campeão. Se vai chegar ou não, não sabemos, porque todo mundo se prepara. É a mesma coisa do Jogo Aberto. Exato. Ali o ambiente é legal, se a gente vai chegar de repente na audiência ou não, aquela coisa. O bom é quando você faz de coração e verdadeiro. Você falou de ambiente, dos clubes que você passou e dos clubes que você conquistou. Você ganhou em todos praticamente que você jogou. Qual ambiente era o mais, enfim, um ambiente melhor e o que você falou, dificuldade em reconstruir ou construir um ambiente aqui, mas mesmo assim no final vocês ganharam, assim? Eu, tipo assim, nunca passei por um clube que não ganhou, que o ambiente era ruim. Todos os clubes que eu passei e ganhei, o ambiente era bom. É claro que tinha jogadores que você tinha mais afinidade do que o outro, que é normal. Isso é natural, Natural, mas sempre com respeito.
E qualquer problema que tivesse ali naquele elenco, no elenco e naquele momento, a gente procurava resolver. Então, acho que essa, de repente, aquela minha função de ser assessor, de ser técnico e ser o líder, é para você, de repente, ver e detectar algum... Opa, peraí, aquele cara não tá correndo junto com a gente aqui. Peraí, vamos chamar ele aqui na chincha, pô. Se ele quiser fazer graça, vai sair. Então, eu fui um cara privilegiado de sempre ter pego um ambiente bom de trabalho. É claro, bom. Mas afinidade tive, assim, um ou outro que a gente sempre tem, mas a questão de ambiente, nunca tive problema. Isso é normal. Vamos lá? O jogo aberto, você falou sobre ambiente, o que você trouxe da tua carreira como atleta coletivo para aquele ambiente do jogo aberto, que é um ambiente bem louco? Cara, o que eu levo para minha vida, eu levo para o jogo aberto, que é a questão de sem ter vaidade, sempre querer aprender, e eu tô ali para ajudar. Como eu sempre falava nos outros clubes que eu passei, cara, eu quero ser campeão. Eu quero estar junto com vocês. E ali, no jogo aberto, vai ser a mesma coisa. Eu quero estar junto com vocês, eu quero aprender, eu quero ajudar e juntos vamos fazer o programa, né? Como eu estou chegando agora. E as pessoas que me receberam lá, cara, de braços abertos, os caras me ajudam muito, porque é uma coisa assim diferente, cara. É bem bacana, assim, desafiadora realmente. Todo o início de programa bate aquele friozinho na barriga como fosse jogar. Então isso acaba aflorando também essa coisa de ser comunicador. Como eu falei, eu estou como comunicador, não sou comunicador. Exato. Mas você é um cara que venceu, é um cara que tem uma história no futebol vitoriosa, porque eu já... Sou um dos poucos convidados que eu não precisei destrinchar assim a carreira, né? Porque a carreira ela é tão vitoriosa, tão vistosa. Tem algumas personalidades que sentam aqui, né, Chico? Você fala... Cara, vai ser mais fácil trocar ideia com ele. Você já conhece a trajetória, né? Sim. Outros menos, mas assim, você tem que dar uma estudada. Com o Edu, eu falei, mano... Pô, impressionante, né? Tá aí, a história dele tá aí. A história tá aí. Então, assim, parabéns pelo que você conquistou. Vamos ver o que o torcedor de Corinthians, de Palmeiras, de Cruzeiro, de Santos... Vixe, Maria. Da Turquia não vai não dar. Pegar, não pegar. Vamos ver o que eles têm pra falar de você aí. Fala, meu irmão Denilson, Chico Garcia, meu parça. Cara, falar do Edu Dracena, velho, é só falar de coisa boa, né? O Edu se transformou aí na minha vida como um grande irmão, um cara que eu tenho um carinho muito grande. Sempre foi como jogador de futebol. E o Edu tem uma coisa impressionante, os números dele no futebol são algo extraordinário, porque todo clube que o Edu jogou, ele foi campeão, foi capitão, levantou taça. Enfim, aonde ele passou, da Turquia ao Brasil, aonde ele foi, ele conquistou títulos, né? E ele, assim como homem, como pai de família, como grande amigo que é, um irmãozão, que eu tenho um carinho muito grande de estar trabalhando ao lado dele hoje. Era um sonho, né, que a gente falava quando ele jogava futebol. Quando eu parar. E esse desejo dele de estar na imprensa hoje, na crônica esportiva, se transformou numa grande realidade, está comigo sempre, do meu lado, é o cara que é meu parceiro, o cara que eu conto da minha vida, ele, a família dele, eles são minha família, né, também. Então, e a gente tem um carinho muito grande. Minhas filhas têm um carinho muito grande por ele. É um cara extraordinário, um irmãozão de coração e que eu estou muito feliz com o trabalho que ele está desenvolvendo. Cara, é um prazer participar com vocês aí, tá bom? Tudo de bom, Denilson, show. Paga aquele churrasco, aquele almoço, hein? Grande Chico Garcia. Valeu, gente. Parabéns, Edu. Você merece tudo de bom na tua vida, meu irmão. Bela homenagem e te dizer quão privilegiada eu sou em ter você como irmão. Você é um cara ímpar, num coração genuíno, numa bondade sem tamanho. Passando aqui só para te falar o quanto eu sou feliz em ser sua irmã e o quanto orgulho nós temos de você. Beijo, fica com Deus. Bacana, cara, bacana. Essa torcida aí... Cara, eu vou falar do Ulisses, né? Desde quando eu jogava no Santos, a gente criou uma amizade muito grande. E além da nossa amizade, a gente sabia diferenciar o profissional, né, com o Ulisses comentarista e eu como atleta. E em nenhum momento assim a gente teve aquele conflito, né? Pô, peraí, se você falou alguma coisa de mim, não tem problema nenhum, acho que a gente tá ali. E o amigo é que fala a verdade. O amigo que vai chegar, você errou nisso, mas você já fez várias outras coisas. Então o Ulisses
é um amigo, um irmão que eu levo para o resto da minha vida. Ele faz parte de eu estar no Jogo Aberto hoje, porque ele sempre fala, não, eu vou te levar para lá, vou te levar para lá. E aí realmente acabou acontecendo. Então, Ulisses, obrigado, ele que me derrubou irmão. lá. Gordinho. Gordinho. Agora Acabei de falar. O gordinho que me derrubou. Você viu? Te entreguei, irmão. Mas é bom a gente falar, porque zoeira. você começa na Ulisses TV, né? Sim. Que é o canal do nosso gordinho querido. Um beijo pra ele. E aí você tava lá também, né? Aí a gente até brincava com ele, só, nós vamos roubar o Edu lá e tal. Tudo bem, você libera? Ele falou, não, tudo certo. E tal. Então, e ele também que abriu as portas para mim, né? Legal. Porque você comentar também não é fácil. Então, o Ulisses é um cara que eu levo pra vida realmente, é um parceiraço, figuraça. Velho da lancha. Esse é figuraça, Esse velho da lancha. Então, muito obrigado. E a minha irmã, que ele é um dos pilares ali da nossa família, né? Meu irmão mora fora de Dracena e eu também, e ela que fica com meus pais. Então, tudo que meus pais precisam, ela tá ali. Ela me ajuda bastante nas minhas coisas que eu tenho lá no interior. E eu amo ela também, minha família. O que eu faço não é só para mim, é para eles também. E quando eu saio de Dracena, e é uma coisa assim que eu vou contar uma história. Ah, pô, Edu Dracena. Pô, eu nunca imaginei colocar meu nome Edu Dracena. Para você ter uma responsabilidade muito grande, colocar o seu nome de profissional da sua cidade. Porque hoje a Dracena às vezes é conhecida, pô, mas Dracena não é seu sobrenome? Pô, mas é uma cidade. Então isso também para mim trouxe uma responsabilidade, mas ao mesmo tempo orgulho, porque eu levo minha cidade, onde que eu nasci, para lá. E quando acontece qualquer coisa que não é legal lá em Dracena, porque todo mundo se conhece, as pessoas vão falar com meu pai, com a minha mãe, com a minha irmã, e isso às vezes é difícil, né? E é difícil. Então ela sempre segurando a bronca ali com meus pais, sempre. Então minha família, meus pais é impressionante. Minha esposa, que a Marielle sabe como que esposa de jogador de futebol não é fácil. Ela tem que ser pai, tem que ser mãe, tem que ser... Tá ali, o pai tá viajando e... Marielle, Luciele. Não, mas me perdoe. E você vê o quanto ela se dedicou para você ser o que você é. As nossas esposas abriram mão da vida delas para estar vivendo o nosso sonho. Então, tudo que eu tenho hoje, eu também devo muito à minha esposa, que me deu 2 presentes maravilhosos, que são meus filhos, que eu agradeço muito a Deus. Você é louco, cheguei a emocionar. Tem mais gente para falar de você, irmão. Ixi, então eu já antecipei. Zagueiro tem que antecipar, Oi, irmão. Hoje a mãe está aqui para falar um pouquinho sobre você. Não é muito difícil falar sobre você, porque você é um bom filho, é um pai exemplar. Então, nada é difícil, porque tudo você conquista, né, com o seu jeito. E como jogador de futebol, sempre conquistou todos que ficaram ali em volta de você. E com isso também teve muitos títulos, foi ganhador de muitos títulos, e a gente só tem orgulho. E quando a gente pensava que seu ciclo tivesse terminado, você recomeça como um comentarista de televisão. Então, isso para nós foi assim uma grande alegria, porque você se renasceu novamente no meio do futebol. Então, parabéns, meu filho, parabéns para você. Oi, meu amor, passando para dizer que admiro profundamente o homem que você é, como marido, companheiro, pai, profissional. Tenho muito orgulho da sua história, você nos inspira todos os dias. Amo muito você. Esse aí é o pilar, né, de tudo. As né? responsáveis. Acho que até me emociono porque, primeiro, falar da minha mãe, que é uma pessoa que me ajudou muito. Eu falo assim, o Edu Dracena não é ninguém se não fosse essas pessoas. Então, me ajudaram e me ajudam até hoje a ser o que eu sou. Então, eu sou muito grato a Deus por ter pessoas maravilhosas ao meu lado, pessoas que me ajudam, que me orientam, que me aconselham, porque é uma coisa assim, por mais que você tenha hoje, eu tenho 44 anos, eu não sei nada da vida, eu estou aqui para aprender, eu estou aqui para evoluir,
E essas pessoas me incentivam a cada dia. Então, minha mãe, como eu falei na conversa, falo com eles todos os dias, meus pais, né? Meu pai e minha mãe todo dia. E aí eu dou benção para eles, benção pai, benção mãe. Eu acho que é uma coisa que eu procuro passar para os meus filhos também, essa educação. E a guerreira Milena, minha esposa, que já estamos juntos aí há 16 anos nessa luta aí. Não é fácil, como eu falei, ela abdicou da vida dela para viver o meu sonho, largou tudo aqui e foi morar comigo na Turquia. Ela era nutricionista numa prefeitura no interior de São Paulo, tinha acabado de passar no concurso público. E aí um maluco vai e pede ela em casamento e ela larga tudo e vai para a Turquia e graças a Deus estamos até hoje muito bem. Trouxe, como eu falei, os 2 presentes maiores da minha vida, que foram meus filhos. E, cara, a vida é assim, cara. Eu só gratidão, obrigado, Deus, por me presentear, por essas pessoas estarem ao meu lado. É normal você ir buscar nutrição quando você estava no Palmeiras fora. Agora entendi. Entendeu? Você viu aquele ditado, santo de casa faz milagre? Entendi. Tem mais gente para falar. Pai, passando para falar que você é o melhor pai do mundo, você é minha inspiração no futebol, mas não é minha posição, né? Mas continua sendo minha inspiração e eu te amo muito, tá? Oi pai, tudo bem? Passando aqui para falar o quanto que eu te amo. Você é minha inspiração, você é meu ídolo, tanto dentro de campo quanto fora dele. Passando aqui para agradecer a você também por tudo que você vem fazendo pela gente, pela nossa família, por mim. Agradecer pela educação, pelo respeito que você ensina pra gente. Então eu só tenho a agradecer a você por tudo, tá bom? Um beijo, te amo. Isso aí irmão. Aí você mexeu com o bombril do homem assim, né, cara? Isso aí eu falo assim, a gente se mata para eles, por eles. Porque o que eu tive como pessoa, como criança e como adulto hoje, e eu tento passar para eles o que eu aprendi com meus pais. Que primeiro é respeito. Não importa onde você esteja, você tem que respeitar as pessoas. E segundo, você tem que ser humilde, porque com humildade você chega em lugares onde você nem imagina. E é claro, depois é o trabalho, é você se abdicar, é você abrir mão de muitas coisas e ir atrás dos sonhos, né? Ele está com roupa ali do clube do Palmeiras, é porque ele foi disputar um torneio, 12 horas de ônibus, estão lá dormindo lá numa escola, e é isso, a vida é assim, entendeu? E é isso que eu procuro passar para eles, cara. A vida não é fácil, a vida é dura, mas é dura para quem é mole, para quem é, sabe, persistente, para quem é aguerrido. É claro que a gente brinca, até tem uma frase do Vanderlei, né? Vou parar de marmela, a gente enverga, mas não quer. A vida é assim, cara. Tem hora que você vai estar meio que envergando, mas não vai me quebrar, não. Eu vou levantar, eu vou correr atrás, eu vou buscar o que está na minha mão que ninguém vai tomar. E a vida, cara, te ensina a ser desse jeito, infelizmente. E o que eu passo para eles dentro de casa é isso aí. É o respeito, é a educação, é o amor, é você falar todo dia te amo, entendeu? Para meus filhos, para minha esposa. Não é da boca para fora, é o sentimento realmente, exato, porque é isso que a gente vai levar, cara. Não adianta nada a gente ter o que a gente tem aqui hoje, se a gente não tiver saúde e o homem lá de cima saber a nossa hora. Então é isso, cara, que eu procuro passar para eles e é a minha vida que eu vivo hoje. Chico Garcia. Muito bom. Acho que só faltou falar do que eu lembro muito bem desse momento, da tua despedida, que foi contra o Guarani, né? Lá no Brinco de Ouro. Onde tudo começou. Então, pô, cara, é um fechamento de ciclo, assim, dos mais bonitos que eu já vi, assim. Eu já trabalhava aqui na comunicação, né? E eu lembro daquela despedida. No Palmeiras, onde você foi multicampeão, e a maneira como o clube encerrou a tua trajetória, você provavelmente decidiu encerrar ali também, foi muito lindo, né, cara? Cara, foi, e sabe, foi uma coisa que nem que se eu escrevesse um livro da minha história, planejasse tudo isso, Denilson, eu faria da maneira como foi. Porque um estádio onde que eu comecei, que eu dormi debaixo da arquibancada, onde que eu fiz meu primeiro jogo profissionalmente, né,
foi fora de casa, mas depois joguei ali, e fosse o meu último jogo como atleta profissional de futebol. Então, olha para você ver como que Deus é maravilhoso, cara. O Palmeiras não podia jogar no Allianz Parque porque tinha show. Aí foram atrás aqui para jogar em Barueri, aí parece que não deu certo. Apareceu quem? O Guarani, cara. Jogar no Brinco de Ouro da Princesa, para você ver como que é o destino. É como eu falo sempre assim, por mais que a gente tenha algum plano aqui, por mais que a gente desenhe, eu vou fazer isso, mas se o homem lá de cima não quiser, não vai ser, irmão, esquece. Então foi uma coisa que, tipo assim, passou um filme na minha cabeça, em 1 minuto, passou tudo que eu vivi ali dentro, na minha carreira, ali naquele jogo. E tendo as pessoas que me acompanharam desde o início ao meu lado, para mim foi muito gratificante, muito realmente, uma coisa que eu vou levar para o resto da minha vida, aquela imagem, os meus filhos ao meu lado, cantando um hino, olhando para o céu, eu tenho uma foto dessa assim, você fala, cara, vale a pena, irmão, vale a pena você se dedicar, lutar, ser humilde, respeitar, porque eu falo sempre em Deus assim, porque eu tenho realmente, Denilson, eu sei que vocês também têm, mas porque eu levo muito a sério isso. E isso faz com que não que eu seja melhor ou pior, mas é que me dá mais tranquilidade no coração. Se as coisas têm que acontecer comigo, vai acontecer, mas desde que eu esteja preparado para aquilo. De repente você se prepara, mas de repente não é o momento. De repente você tem que dar uma volta para você chegar. Então é isso que eu levo para a minha vida e espero, né, viver por muito tempo assim, porque é o que eu levo. O que diria o Edu Dracena de agora com 44 para o garoto de 13 anos? Valeu a pena. Obrigado por tudo. Eu devo tudo que eu sou, é claro, com as pessoas, mas eu devo tudo ao futebol. O futebol me proporcionou uma vida que eu nunca imaginei viver, morar fora, jogar em estádios lotados, vestir a camisa da seleção brasileira, realizar um sonho, ser campeão, ter a oportunidade de proporcionar isso para minha família também, e as pessoas que estavam ao meu lado, que estão até hoje. Então, obrigado, valeu a pena. E eu faria tudo de novo. Faria até mais ainda sabendo do resultado que eu ia ter. Então é isso, cara. É isso realmente. A vida é assim. Gratidão sempre, vou ter. E procurar sempre estar de cabeça aberta para estar aprendendo. Antes de você encerrar, Dena, só queria dar um depoimento aqui, porque muita gente me pergunta, né? Como é que ficou o jogo aberto lá? O Denilson foi embora e tal. Aí chegou a rapaziada lá, o Cicinho, Marco Aurélio, Edu. E eu respondo muito e tenho a oportunidade de fazer isso agora com os dois aqui, que felizmente, independentemente de quem você goste mais ou menos, a gente acertou nas pessoas, porque o resto é consequência. Agora, o Edu falou um negócio muito certo e o Denilson viveu isso muito tempo, né? O ambiente ali dos bastidores, o ambiente do programa é o que faz a coisa acontecer. E eu tô tendo a oportunidade de trabalhar com o Edu e confirmar o porquê ele foi tão vencedor, tão líder, tão capitão dos clubes por onde ele passou. É um cara de muita coletividade. E isso é difícil. Não é sempre que você encontra pessoas que chegam com coletividade. O que é coletividade? É saber respeitar o momento do outro, é chegar entendendo a situação, é também mostrar a cara quando precisa, mas é, acima de tudo, união de grupo, assim, sabe? E o Edu tem esse espírito, cara, e aí eu entendi por que da carreira vitoriosa. Então, consigo te dizer isso hoje, cara, pessoalmente aqui, Edu. Parabéns, viu? Não, como eu falei, eu tenho uma gratidão muito grande e vocês ali, cara, vocês não sabem a importância que vocês têm, né, na minha vida ali dentro, porque vocês já estão há bastante tempo, né? São caras experientes, um cara que já vivenciou e vivencia muitas coisas, né? Vocês têm um programa aqui, um canal que é assistido por milhões de pessoas e é por mérito, pelo que vocês são. E você está ali dividindo opiniões
e o ambiente, isso faz com que você tenha que respeitar o próximo. O meu limite vai até aqui, o seu começa daqui para lá. E, cara, e isso é tão bacana. Obrigado também por você, Denilson. Você é um cara que abriu também muitas portas, porque uma coisa é você vir do jornalismo, você vir estudando aquela outra coisa, você sai do jogador de profissional e parte para esse lado que às vezes as pessoas iam olhar, pô, é jogador, Então isso, cara, se você não sabe o quanto você abriu portas para as pessoas e para mim também hoje que estou ali. É claro que você vivenciou muito tempo ali e você foi para um lado que, cara, cada um sabe o que é bom para você. O importante é que saiu, da maneira que você entrou, você saiu. Eu acho que isso é o mais bacana. Então, obrigado também pela oportunidade. E, cara, vamos estar sempre juntos aí. A amizade, o companheirismo. Você torcer para o seu companheiro é muito bacana, porque tudo que você planta, que você torce para o seu, vai refletir para você. E é isso que eu quero. Exato. Da minha parte, Edu, eu já sabia que seria um podcast legal, uma ideia legal. Eu gostaria de ficar mais tempo trocando ideia com você. Não sei se eu vou conseguir prometer isso para a nossa audiência, mas gostaria de um segundo tempo, porque a gente tem tanta coisa para falar, de coisas atuais que estão acontecendo, valorizar ainda mais a tua trajetória, que a tua trajetória não é uma trajetória de 1h20. É uma trajetória bem bonita, mas você citou alguns pilares que eu me identifico muito, essa questão do respeito, da humildade, da convivência. O Chico falou do pessoal, eu valorizo muito isso, a pessoa. Eu falo que para nossa audiência sempre que a bola para, né? A bola parou de girar, mas a nossa vida continuou. E eu sempre valorizo esse ambiente. Quando você fala do ambiente de jogo aberto, obviamente eu entendo muito bem o que é o ambiente de jogo aberto. Fui muito feliz no período que eu tive lá, mas Deus nos leva para outras situações. Você planeja uma situação, mas Deus te leva para uma outra situação. Eu vivi isso ao longo da minha carreira profissional, ao longo desses 16 anos como comunicador. Então, quando você fala repetidamente que Deus tem o propósito, que Deus vai te levar para situações, foi o que aconteceu comigo, né? Então, da mesma forma que eu entrei, eu saí, continuo tendo amizade e respeito por todos que trabalham lá. O fato de você estar aqui me alegra muito, porque eu falo pro Chico direto, quando eu encontro ex-jogadores do Dracena, não sei se você sente isso, e a gente tem um respeito mútuo, isso diz muito para mim, porque a nossa profissão, cara, a gente só foi um jogador de futebol. Eu acho que o que vale mais é esse relacionamento de respeito que a gente tem um com o outro. Com o Chico Garcia, que é meu parceiro há muitos anos. O que eu posso te dizer, que você continue tendo essa filosofia de vida. Que você vai muito longe, que você continue aberto a aprender. Porque eu continuo sempre aprendendo com todas as pessoas que sentam aqui e agora também na minha nova emissora lá na Globo. Estou trabalhando com profissionais diferentes, com tamanha capacidade também, eu tenho aprendido bastante. E você vai aprender muito no programa do Jogo Aberto, porque ali é um programa que tem muitos profissionais assim também muito legal e com um coração assim gigante. Então que você seja muito feliz lá e principalmente que você continue sendo feliz na sua vida. Cara, eu agradeço, cara. Eu que agradeço estar aqui com vocês. Quando o Chico me ligou ontem, mano, falou, não, vamos lá amanhã, vamos embora, Chico, muito obrigado, tudo certo, mano. Cara. Legal. Ainda mais, cara, que você falou do respeito, eu tenho um respeito muito grande pelas pessoas, não porque ela é. Exato. Mas independente disso, é o respeito. Exato. Você chegar, dar um bom dia, uma boa tarde, aí tá tudo bem, como que você tá e tal. Cara, isso não é nada demais, cara. Isso é uma coisa. Só que a gente tá se perdendo isso. Exato. Cara, às vezes eu tô num elevador, as pessoas entram, porra, parece tromba em você, não dá nem bom dia, boa tarde. Aí isso acaba me revoltando. E aí, às vezes, eu chego, bom dia, pra pessoa, sabe, se ligar, cara. Porque, cara, a gente é aqui ser um independente se você tem amizade ou não. Agora, quando você tem uma amizade e você já conhece, aí sim já troca ideia, não tá nem vamos zoar, vamos brincar, não perguntar como que você tá, como que tá sendo a sua vida. Então é isso, cara, tá faltando isso do ser humano, eu vejo. E cada vez mais isso aqui tá deixando muito solitário as pessoas. Exato. E aí, às vezes, a amizade tá aqui, não tá aqui no contato, olho a olho, né? Falando para você, Chico, que é um excelente profissional, você é fera, eu é um exemplo que eu sigo, o Denilson a mesma coisa, é um exemplo. Então é isso que é o mais bacana. Exato, mano. Só que é o seguinte, mano. O quê? O que foi? Não vai aprontar não, né? Não, já aprontamos, Não, mano, que esses do bom dia, do boa tarde é foda quando a pessoa não responde, tá maluco, mano. Mano, me incomoda num grau, mas só que é o seguinte, Edu, hoje a gente tem o poder do microfone, né? A gente tem o privilégio de falar para as pessoas, né? Então, assim, eu sinto que hoje, principalmente pós-pandemia, eu achei que as pessoas iam ficar mais sensibilizadas com o que a gente viveu como sociedade.
E as pessoas parecem que estão olhando mais para si próprio, né? São mais individuais, assim, olhando mais para o próprio umbigo. Então, como a gente tem esse poder do microfone e de falar com as pessoas, a gente tem que continuar fomentando isso. O bem, o respeito, sabe? Porque Sim. tem muita gente dentro do celular, dentro das redes sociais, fomentando violência, irmão. Ó. Isso tem me incomodado Quando você fala de um uma grau, coisa, a pessoa vai lá, entra na sua xinga, te ofende, nem sabe? te conhece. Então vamos continuar nessa nossa luta de Vambora. fomentar o bem. Nós três. Sempre, Vamos continuar nessa batalha. É isso aí, cara. Tamo junto, 1, 2, 3, time. É uma sementinha que a gente tá ali, tem que estar regando toda hora. É isso aí, mano. Bom, galera, mais um podcast entregue para você que me acompanha o Chico nas redes sociais, se inscrevam no canal Denilson Show. Mais 70% das pessoas que acessam o nosso canal aqui não são inscritos, então, por favor, se inscrevam no canal. KTO, a nossa patrocinadora master. Melita, café oficial do Real Madrid, masculino e feminino. Perdigão na brasa. Gravamos um episódio com 18 influenciadores que arrebentaram no conteúdo, discussão pra caramba, tirando onda pra caramba. São 18, porque o Mirassol e qualquer outro. E o Bragantino. Mirassol e Bragantino. Eles não tinham. Mas daqui a pouco, depois da temporada do Mirassol... Especialmente o Mirassol, foi bonito. Vai aparecer o influenciador do Mirassol aí, não vai não? A oportunidade tá aí, hein, rapaz? Toda sexta-feira, episódio no canal do Denilson Show, beleza? Obrigado pela audiência e até o próximo episódio. Edu, Valeu, Edu. Tamo junto. Valeu, Tá, obrigado, mano. Obrigado, sucesso, irmão. Show de bola. Valeu.